Mas não se esqueça também de buscar o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador. E essa série que nós estamos trabalhando, nós estamos conversando, que ela não seja apenas uma série, que não seja apenas algumas mensagens que você ouviu, mas que seja um tempo que você refletiu, seja um tempo de reflexão, de olhar para dentro de você, de introspecção, de você olhar e realmente ver, eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito do Espírito Santo. Tira um pouco o meu aqui, por favor. Então, nós necessitamos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos disso em nossas vidas. Então, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Que você realmente deseje a ação do Espírito Santo em sua vida. Porque o Espírito Santo vai te dar uma nova direção. Vai te dar um up na sua vida. O Espírito Santo vai fazer com que você possa andar mais longe. O Espírito Santo, ele vai fazer com que você tenha uma força que você não tem encontrado em você mesmo. Porque Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que caminha conosco, que vai conosco. Então, nós não estamos só caminhando, e que você não tenha isso, apesar do conhecimento ser muito importante, mas que não seja apenas conhecimento, que não seja para você apenas uma série que você conheceu, algumas coisas do Espírito Santo, mas que seja uma série que você possa realmente, que você deseje realmente ter experiências sensíveis com a pessoa do Espírito Santo. Que você deseje, anseie, almeje ter experiência. Nós já falamos de tantas coisas, eu vou lembrar a vocês. Nós falamos da palavra de Deus, que ela trata desde o Novo Testamento até de Gênesis a Apocalipse, tem a ação do Espírito Santo nela. O Espírito Santo é o que nos dá convicção de pecado a cada um de nós. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo está lá na regeneração. O Espírito Santo que testemunha a nós, que nós somos filhos de Deus, que nós somos resgatados pelo Senhor. E quando nós buscamos, quando nós desejamos, quando nós dedicamos a nossa vida a um relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo, Ele vem e nos enche com a sua plenitude. Ele vem e nos batiza com o seu poder. Ele vem e nos dá, aquilo que nós tanto precisamos. E é perceptível quando uma pessoa tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele está agindo, a gente consegue perceber a ação dele no avivamento. Agora, o maior avivamento que ele deseja, não é um avivamento explosivo na cidade, mas é um avivamento no seu coração e no meu coração. Porque o avivamento transforma, muda, restaura, cura, liberta. O avivamento faz com que a gente seja uma pessoa diferente. E que nós possamos praticar o que Ele deseja. Que nós possamos buscá-lo, desejá-lo, amá-lo. Viver com Ele em todos os dias da nossa vida. E possamos recebê-lo plenamente. E dar total liberdade para Ele trabalhar em nossos corações. Trabalhar na sua vida. Eu quero citar algumas figuras emblemáticas do Espírito Santo de Deus. Primeiro, você vai ouvir e vai ver na palavra de Deus, falando sobre o fogo, que o Espírito Santo de Deus é fogo, e Ele é purificador. Nós observamos na palavra de Deus, lá em Mateus, que João dizendo, eu batizo com água, mas após de mim, vem um que é mais poderoso que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem que era esse? Jesus. Então, Ele é fogo. É um fogo que purifica. Ele também, uma outra figura emblemática, Ele é um vento. Lembra-se, não sei se você lembra, talvez você tenha
começado há pouco tempo, e por isso o discipulado é muito importante, para você ir conhecendo as histórias bíblicas, as verdades bíblicas. O caso lá de Ezequiel, do vale dos ossos secos, que o Espírito falou para ele: profetiza sobre esses ossos, para que vivam. E eles foram se juntando, e juntou os ossos, depois criou músculo, depois criou pele, mas não tinha vida. E aí falou: sopra sobre eles, para que eles vivam. Diga: espíritos, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E assim o profeta fez, e aqueles mortos viveram, porque o fôlego de vida, o Espírito de Deus, entrou neles e se formou um grande exército. É isso, ele é vento, ele é a água. É uma água que limpa, é água que sacia a sede. Lembra da mulher que estava lá no poço? Jesus chega, pede água para ela, ela fala assim: como que você vai conversar comigo? Eu sou samaritana e você é judeu, além de ser homem, eu ser mulher. Como faz isso? E você me pedindo água? E Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede água, você pediria água e eu te daria uma água que ia saciar e você nunca mais teria sede. Ela fica aí, fala: essa água que eu quero, me dá essa água. E Jesus dá essa água para ela, que é a água da vida, porque Jesus é essa água da vida. E ela vai, e toda a cidade, chama toda a cidade. Ela era uma mulher que teve 5 maridos e o 6º não era dela, né? Chama toda a cidade vem, e depois a cidade fala: agora nós estamos aqui, não é porque ela falou, não é porque você falou, é porque nós cremos, nós vimos Jesus. E é isso, sabe, Jesus é a água, o Espírito Santo é a água, ele é o selo. Olha só em Efésios, o que a palavra de Deus diz? Efésios 1,13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo em nós nos torna propriedade do Senhor e nos dá segurança àquele que crê. Dá segurança, nós nos tornamos parte do Senhor, nós tornamos propriedade dEle, e ninguém pode tocar naquele que é do Senhor. Nós somos também, o Espírito Santo também, uma outra figura emblemática, ele é o óleo, é uma outra simbologia, uma outra figura que simboliza o Espírito Santo, e que esse óleo seja derramado nos nossos corações. Lembra das 10 virgens? É outra história da palavra de Deus. 5 nécias loucas e 5 sábias. As sábias levaram o óleo sobrando não, para toda a noite. As nécias, as loucas, levaram só o que tinha, não levaram nada mais. Chegou, o noivo estava chegando, as nécias, o óleo acabou. O que elas fizeram? Me empresta um pouco de óleo. Não, eu não, vai buscar. O Espírito é o óleo, queridos, mas nós temos que ter esse óleo na nossa vida. Nós não podemos estar pedindo, tem muita gente querendo óleo emprestado no YouTube, óleo emprestado do irmão, da irmã que ora, óleo emprestado. Não, você precisa do óleo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele também, outra figura emblemática é pomba. João disse, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, vindo sobre Jesus. Porque o Senhor já tinha falado para ele: aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o Cristo. E ele viu e falou: esse é o cara, esse é o Salvador, esse é o Yeshua HaMashiach, esse é o que vai libertar, esse é o Todo-Poderoso, é Ele que eu não sou digno de desatar, é Ele que eu sou indigno, é Ele, mas Ele está lá. E queridos, hoje eu quero conversar, só eu queria citar algumas figuras emblemáticas do Espírito Santo que a gente ouve por aí, né? Mas essas figuras
estão declaradas na palavra de Deus. Mas eu quero falar com vocês sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Mateus 7:20, que diz assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O dia que eu conheci pitaia, quem conhece pitaia? Quem conhece a árvore da pitaia? Pois é, não é uma árvore, né? É uma ramada assim. Mas ela fica grande, né? Eu falei árvore porque aqui fala da árvore, né? E eu conhecia a fruta, mas não conhecia a árvore. O dia que eu vi aquele cacto, eu falei, isso aqui que é a pitaia? Pois é isso aqui que é a pitaia. Se eu visse vou falar árvore aqui mesmo, aquela árvore sem nenhum fruto, eu nunca saberia que era pitaia. Mas pelos frutos, você conhece a árvore. Se tiver lá uma árvore de laranja, uma de poncã e uma de limão, sem nenhum fruto, para mim é tudo igual. Quem conhece, conhece. Mas o dia que dá laranja, o dia que dá poncã e o dia que dá limão, eu sei qual que é qual. Porque pelos frutos eu conheço a árvore. E a palavra de Deus está nos dizendo isso. Assim, pelos seus frutos, vocês vão ser conhecidos. As pessoas vão conhecer. Os conhecereis. É pelo fruto. Não é pelo que você fala. Não é pelo que você conhece. Não é porque você conhece toda a Bíblia. Não é porque você sabe pregar. Não é porque você sabe orar. Não é porque você é membro da igreja. É pelos frutos que você produz, é que vai se conhecer a árvore que você é, a árvore que eu sou. E Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito. Olha lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O que é o fruto do Espírito? Quando a gente olha o texto bíblico, falando sobre o fruto do Espírito, Paulo deixa um capítulo acerca disso, mostrando para nós o que é o fruto. Ele deixa lá nesse capítulo escrito, para que a gente saiba. E é interessante que quando você começa a ler esse capítulo, você vai percebendo outras coisas. Ele mostra outras coisas que não é fruto do Espírito. Ele mostra outras coisas que contrapõem ao fruto do Espírito, que são diferentes do fruto do Espírito. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele enfatiza o julgo também da lei. E é interessante que se alguém quer ser e viver pela lei, a Bíblia diz que pela lei vai ser julgado e pela lei vai ser condenado. Porque se não vive pela graça de Deus, pelo amor, pela misericórdia, porque Jesus veio e cumpriu a lei, se nós não vivermos acreditando que Jesus fez o sacrifício completo por nós, quem vive pela lei, queridos, infelizmente já vai ser condenado. Por quê? Porque não tem como a gente cumprir toda a lei. Não tem. Mas vamos para frente, eu não vou falar sobre isso hoje, né? Agora, o pano de fundo dos ensinos desse capítulo 5 é o que? A intensa luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Existe uma luta, uma batalha espiritual. Existe algo guerreando nesse mundo e nas nossas vidas, no nosso interior. O espírito abomina os desejos da carne, e os desejos da carne abomina o fruto do espírito, as virtudes do espírito. E essa luta é constante, é uma batalha constante. Por isso que se você tem só uma forma de vencer os frutos da carne,
Só tem uma forma. E não é na academia, não é fazendo uma boa alimentação, isso tudo vai ajudar, mas é tendo intimidade com Deus, através da palavra, da oração e do jejum. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia do pecado. Grava, eu tenho falado isso porque eu quero que isso fique bastante gravado na nossa mente e desça no nosso coração. Agora, se eu me aproximo do pecado, eu me afasto de Deus. Só tem um meio de você vencer, é se aproximando de Deus. É se aproximando daquele que pode te fortalecer dia após dia. E é isso que Ele deseja que você faça. E assim, olha só o que está escrito aí nesse slide. Isso, debaixo ali. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Queridos, fruto do Espírito é isso, é você ser cheio do Espírito de Deus e vencer o mal que tem tentado te afligir todo dia. É você se encher da presença de Deus e se esvaziar de si mesmo e de todo mal, e de todo pecado. E de tudo aquilo que te afasta de Deus. Interessante que não é você que produz o fruto do Espírito, mas nós tentamos. A gente tenta ser bom, a gente tenta amar, a gente tenta ser alegre, ter felicidade, ter paz, a gente tenta ser fiel, a gente tenta ser manso, a gente tenta ter domínio próprio. E é por isso que a gente nunca tem, porque nós queremos com as nossas forças, conquanto deveríamos permitir que o Espírito Santo faça isso, porque é o Espírito Santo de Deus que produz em nós o fruto. É Ele que vai produzir em nós. É a ação do Espírito em nós. Mas a gente está lá tentando ser bom, tentando ser fiel, tentando ser crente. Também, queridos, não é assim, ó Deus, ó Espírito Santo, está aí, olha eu aqui, está aqui, faz alguma coisa. E não fazer nada, porque tem a parte que é de Deus e tem a parte que é minha. Então nós precisamos fazer. Então, o Espírito Santo é que vai produzir em você o fruto do Espírito. É Ele que vai formar em você. E eu quero falar sobre a descrição do fruto do Espírito, cada um deles, né? Cada um dessa parte, cada gomo desse fruto do Espírito. Pensa no fruto do Espírito como uma poncã, né? Que você separa os gomos ali. Só que eles não podem, os gomos separados, estão separados. Junto é uma poncã. Separado é um gomo de poncã, mas não é uma poncã. Então nós podemos, para nós entendermos, para a gente assimilar isso, nós precisamos de todos os frutos, de todo o fruto, de todas as virtudes do Espírito Santo. E o mais importante é qual deles? Fala para mim. É o primeiro. É o amor. É o amor. Esse é o mais importante, essa parte do fruto do Espírito é o mais importante, e todos os demais dependem desse. Estão ligados a esse. Todas as partes, todas as outras partes estão ligadas ao amor. No entanto que quando você olha lá, quando perguntaram para Jesus qual que era o maior mandamento, Jesus disse, o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo maior semelhante a esse é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você cumpriu a lei e os profetas. Pronto, acabou, está feito. E a gente pensa que ama Deus e se engana que ama os irmãos, que ama as pessoas. Porque se eu amo a Deus, eu vou amar as pessoas. Mas eu não vou falar especificamente sobre isso, sobre o amor, né? Mas ele está ligado a todos os demais.
A palavra de Deus diz isso. Efésios 5:2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós temos que viver em amor, gente. Essa virtude do Espírito Santo tem que ser real na nossa vida. Sabe quando a palavra de Deus diz: se bater de um lado, dá o outro lado. Se roubar a capa, dá a túnica. Se te obrigar a caminhar 1 quilômetro, 1 milha lá, né? Vamos falar 1 quilômetro. Você caminha 2. O mundo fala assim: se bateu, você bate mais forte. Te roubou, se arrebenta com ela. E nós, queridos, o Evangelho de Jesus é amor. E não é fácil amar. É bom, mas não é fácil. Por quê, queridos? Porque amar implica em você não aceitar, mas estar com aquela pessoa, mesmo com todas as falhas e defeitos dela. E principalmente com as suas. Isso é amor. É reconhecer que é muito mais importante estar com aquela pessoa do que qualquer outra pessoa. E é isso que Deus deseja para nós. A segunda virtude do Espírito é alegria. E a alegria está diretamente ligada ao amor. Você só é alegre, você só tem alegria se você tiver amor. Se você amar a Deus. Não é uma alegria superficial. Não é uma alegria de piada. Sabe? E você que é cristão não vai ouvir piada suja, né? Piada até limpinha, você pode até dar para ouvir, não tem problema. Mas, como diz os outros, as melhores piadas são as piores, né? Então, como cristão, nós temos que cuidar para não estar ouvindo. Mas, falando de alegria, não é aquela alegria. Sabe, não é também a ausência de aflição, de luta, de dificuldade. A alegria que está dizendo aqui é a alegria que o apóstolo Pedro escreveu, lá em 1 Pedro 1,8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Mesmo você não tendo visto, mesmo você não tendo participado, mesmo você não viu Jesus face a face. Você não viu Jesus face a face, mas você crê, você acredita e você exulta com alegria indizível e gloriosa. Essa alegria é a mesma que o apóstolo Paulo sentia quando ele disse lá em 2 Coríntios 6:10, entristecido, mas sempre alegres. É um negócio de doido, gente. Esse negócio de ser crente é uma loucura mesmo. E você só entende o dia que você é. O dia que você passa, como diz o povo aí fora, né? O dia que você passa crente, é que você começa a entender que é uma loucura esse negócio de ser crente. Mas é bom demais. É bom demais. E essa alegria, queridos, não está dizendo que você não vai ter dor. Não está dizendo, está dizendo sim que apesar da dor, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você vai entender que você é alegre a despeito da dor, porque a tua alegria não é circunstancial, é Jesus. A terceira virtude que nós vemos no fruto do Espírito é a paz. Você olha os Salmos, o salmista fala muito sobre paz. E uma das coisas mais especiais e intrigantes que a palavra de Deus diz, é que quem ama a lei de Deus tem paz. Tem que amar a lei de Deus. E amar a lei de Deus não é só falar assim, eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia, é vivê-la. É colocar ela para dentro de você e falar assim, é isso que eu quero viver. Eu quero andar com essa palavra. É isso aqui que eu desejo para a minha vida. É isso que eu quero a cada dia. Paz, paz, paz.
E paz não é falta de problema. Tá? Paz não é isso. Paz não é viver uma vida, sabe, aquele rio tranquilo, só naquela situação. Não, paz não é só isso. Você pode ter um momento de paz num lugar desse, mas paz é a despeito das lutas que você está passando. Você está tranquilo. E a palavra de Deus diz, o salmista, no Salmo 119, versículo 165 diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Tem que amar a palavra de Deus, tem que fazer com que ela seja real na sua vida. E a palavra de Deus, quando você vai conhecendo ela, ela vai te pondo no lugar. Por quê? Porque ela vai te apertando, ela vai te lixando, ela vai te raspando, ela vai sendo... Por isso não é fácil ser crente não, gente. Mas é bom demais. É maravilhoso. É glorioso, é tremendo ser crente. Porque é Deus em nós, é Jesus em nós. Então, queridos, ter paz, desfrutar da paz, você precisa amar a lei de Deus. Precisa fazer isso. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Nossos pecados já foram pagos. Lá na cruz do Calvário, Cristo já justificou. Cristo já pagou o escrito de dívida, não é precatória, né? A duplicata que havia contra nós, né? Ele já pagou a dívida, ele rasgou a nota que você tinha assinado lá no pecado. Você assinou, quando você pecou, você assinou uma nota para o capeta. E o capeta tinha lá arquivado essa nota, está lá no arquivo dele. Ou está lá no sistema dele. Está lá, está me devendo. Fulano de tal, está lá, Euler está me devendo. E aí Jesus foi lá e apagou o sistema, foi lá, para os que ainda são da época da nota, né? Foi lá, pegou lá no arquivo e rasgou o escrito de dívida que tinha sobre você. E é isso que nos dá paz. É porque Jesus já fez isso por nós. E quando nós temos essa paz, nós queremos compartilhar ela. Nós não guardamos ela numa caixa, num invólucro e escondemos. Não, eu quero compartilhar a paz de Cristo que está no meu coração. Eu quero compartilhar. E não é falta de problema e de luta não, a paz. Em meio a tudo isso, você está em paz. Porque Jesus está na sua vida. A quarta virtude do Espírito Santo é longanimidade. Longanimidade é generosidade, é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira, tão comum nas obras da carne. A longanimidade, ser longânimo. E é interessante porque longanimidade é como se você pegasse e pudesse esticar você, sabe, pudesse esticar. E aconteceu alguma coisa que naquele momento que você queria era explodir de ira, de raiva, de ódio, sabe, de esganação. Você quer, é aquele momento que você quer torcer o pescocinho do outro, mas você se espicha. Vai esticando, é longânimo. Em vez de fazer alguma coisa, ao invés de explodir, ao invés de fazer alguma coisa, você vai esticando, vai esticando. Passou um tempo, decantou, você não vai explodir mais. Você não vai ter mais ira. Por quê? Por causa da longanimidade. Passou aquele momento. Passou aquele momento da explosão. E a palavra de Deus, em Hebreus 6:12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Não é indolente. Quem que é indolente? Indolente é aquele que não está nem aí, tanto faz. Eu estou indo na igreja, dou uma pecadinha aqui, uma pecadinha ali, faço uma coisa ali, faço outra ali.
Não tem problema, estou na igreja. Toma ceia, não tem problema. Toma aquele suquinho lá com um pedacinho de pão, não tem problema. Tem problema. Tem problema, sim. Indolente é aquele que tanto faz o rio correr para cima ou para baixo. Ah, está correndo para cima? Rio não corre para cima, né, gente? Mas ele está correndo para cima? Ah, é legal, né? Tem alguma coisa errada. E a pessoa não está nem aí. Então, para que não nos tornemos indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quer herdar as promessas? Não seja indolente e imite a fé daquelas pessoas que têm fé e que são longânimos. Amém? Quinta virtude do Espírito Santo, benignidade, queridos. Benignidade. E nós observamos que Deus manifesta a benignidade dele por toda a Bíblia. Mas se você vai ver isso muito no ministério de Jesus, muito claro, sabe, quando o ministério está sendo escrito, a benignidade está sendo demonstrada por Jesus. Jesus demonstra a benignidade com os pecadores, com aqueles que chegavam doentes, sabe, aqueles que estavam ali, sabe, cheios de pecado. Às vezes a doença não era física, mas era o pecado, e ele precisava ser liberto disso, e Jesus tinha tempo para os pecadores. Jesus não tinha tempo para quem? Para os religiosos, mas para os pecadores, gente, ele tinha tempo. Ele não perdia tempo com o religioso, ele não perdia tempo com os doutores da lei, mas com os pecadores ele ganhava tempo, ele investia tempo, porque ele amava eles, né? E aí a gente observa isso lá em Romanos 2:4. Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. É por causa da benignidade de Deus que nós podemos nos arrepender, gente. É por causa disso. Amém? Sexto, virtude, bondade. A bondade de Deus é traduzida em generosidade. Quantas vezes nós deixamos de ser generosos? Se o teu irmão vem pedir alguma coisa, quando eu falo assim, irmãos, não é dinheiro não, tá? Mas se às vezes a pessoa está necessitada, vem pedir alguma coisa, precisando de ajuda, você tem e não dá, é falta de generosidade, é falta de bondade, é dureza de coração. Vai trabalhar, vagabundo. Muitas vezes a gente fala isso, mas não é isso que Deus quer que a gente fale. É que a gente seja bom, é que a gente alcance o coração dessas pessoas. Sétima virtude do Espírito Santo, do fruto, fidelidade. Em algumas traduções, fidelidade é traduzida como fé. Mas, se você utiliza a tradução correta, direta lá do termo grego, você vai encontrar duas palavras falando de fidelidade, que é fidelidade ou lealdade. As duas são importantes. Fidelidade e lealdade. Fidelidade, gente, é fruto do Espírito. Nós precisamos de fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua liderança, fidelidade no seu trabalho, fidelidade, sabe, não tem problema. É uma caneta só, tem, não é sua. Se o teu chefe te dá, se o teu patrão te dá, não tem problema. Mas se você levar, porque uma chave, eu trabalhei numa empresa que mexia com construção de silos, armazéns, e era direto tendo que comprar chave, porque sumia, mas uma chave, gente, não some assim, não evapora. Aí, às vezes a pessoa trabalha num lugar, não, vou levar uma chave aqui. Eu estou precisando de uma chave de fenda e nunca mais traz. Eu estou precisando, vou levar emprestado, mas um emprestado que nunca volta. É um emprestado que não retorna.
E a gente precisa cuidar disso, gente, isso é falta de fidelidade. Então nós precisamos ter fidelidade. E quando a gente analisa a epístola aos Gálatas, nós percebemos que faltava da igreja de Gálatas fidelidade, faltava lealdade àquela comunidade cristã. Faltava isso para eles, e por isso que Paulo é incisivo. Paulo é claro. Paulo mostra para eles. A fidelidade é fruto do Espírito, gente. Fidelidade é fruto do Espírito, nós temos que ter. Nós temos que ser leais, leais às pessoas, leais leais a Deus, leais à igreja, leais no trabalho, leais à faculdade, leais na escola. Nós temos que ser leais, temos que ser fiéis. Gálatas 3:1 diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Paulo estava dizendo aqui, por que vocês estão fascinados, mas ao invés de fazer a coisa certa, vocês não estão obedecendo à verdade? A verdade é vocês serem fiéis, mas vocês não estão sendo. Versículo 7 do capítulo 5, ele diz: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Você estava no caminho certo, gente. Você estava indo para o lado certo. Você estava fazendo a coisa certa. Quem foi que incentivou vocês? Quem foi que tirou vocês do caminho? Quem foi que impediu vocês? Dizendo, na verdade, vocês fizeram uma escolha. Vocês saíram do caminho, vocês desobedeceram porque quiseram. É escolha. Porque ninguém pode te tirar do caminho. Porque se você não quiser, você morre, mas não sai. É uma escolha que eu e você fazemos e que nós não podemos fazer. A escolha é errada. O oitavo, queridos, a oitava virtude é mansidão. E mansidão é o oposto de agressividade. Mansidão é isso. É o oposto da raiva, é o oposto da violência, é o oposto da ira. Nós temos que ser gentis. Mas nós somos gentis. Com quem? Com os desconhecidos. Com os que aguentam a tua bucha. Com os que aguentam você e eu. Muitas vezes não somos. Está aqui, ó. Meus filhos, minha esposa, meu filho lá. São eles que aguentam as buchas que eu sou. São eles que aguentam eu. E muitas vezes eu não sou gentil. Estou errado. Ah, mas eu vou me tornar gentil. Vou. Mas eu tenho que ir lá consertar a minha falha. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que reconhecer o meu erro. Eu tenho que reconhecer a minha falha. Então, gente, mansidão é isso. Mateus 11:29 fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Nós cantamos uma canção aqui, pegar o peso da glória de Deus, mas não é pesada a glória de Deus, é isso aqui, ó. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Não tem peso o jugo de Deus, o fardo de Deus é leve, o jugo é suave. Mas nós queremos carregar o peso. Nós queremos carregar o peso. E aí você vê, a pessoa vai entortando, porque quer carregar o peso. Tome sobre você o jugo do Senhor. Pega o peso da glória de Deus, que é leve, que é suave, sobre a sua vida. E você vai encontrar descanso para a sua alma. A sua alma não tem tido mansidão, porque falta descanso. Porque você está assim, eu estou me incluindo e muito nesse negócio. Falta o que? Mansidão, porque eu estou me irando, eu fico com raiva, eu fico bravo. Agora eu estou conseguindo falar. Falo para minha esposa, fiquei irado com tal coisa. Não entre a gente, às vezes acontece alguma coisa, aí eu falo para ela, porque aí isso me alivia. Fiquei irado com o que aconteceu. Fiquei bravo, com raiva. Faço até aquela cara de raiva,
Então, gente, é isso. E a gente precisa disso, tomar o jugo do Senhor. Agora, o mais legal de todos, é o que todo mundo tem aqui, que é a nona virtude, todos têm, estão cheios de domínio próprio. Estamos cheios de domínio próprio, todos nós aqui, né? Estamos esbanjando domínio próprio. Onde? Onde nós estamos fazendo isso, né, gente? Gente, nós precisamos do domínio próprio. Nós precisamos dessa parte, dessa virtude do fruto do Espírito. E o domínio próprio também você vai encontrar em algumas traduções como escrito como temperança. Temperança, gente. E o termo original descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesmo. A tradução original é essa. A capacidade de você conter a si mesmo. Nós estávamos tendo uma aula ontem, eu lembrei da aula agora. E o cara falou de Brumadinho. A barragem não foi suficiente para conter. E aí o que aconteceu? Ela estourou. Muitas pessoas morreram, perderam a vida. Milhares de pessoas sofreram e continuam sofrendo. Muitos nem sabem para onde foi o seu ente querido. E nós muitas vezes fazemos com que essa barragem vive estourando. Nós não estamos contendo a nós mesmos. Domínio próprio é isso, é você conter-se a si mesmo, não é o outro não. É você mesmo, é eu mesmo. A gente tem que se conter. Conter a ira, conter a raiva, conter aquela palavra maldita, conter um palavrão. Está cheio de crente falando palavrão aí, não adianta esconder que é verdade. E se você fala, querido, se arrependa e pare de falar. Ah, mas é tão normal. É normal para quem não tem Jesus. Se você tem Jesus, você é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se faz novo. E é isso. E não tenha na sua boca nenhuma palavra torpe. Nada. Mas eu tô no meio de um monte de gente. Seja a luz. A luz dissipa as trevas. Faça a diferença. Mude a conduta. Mude o palavreado. É fácil? Não é. Mas com o tempo você consegue. Com a ajuda do Espírito Santo. É o domínio próprio. É a virtude do Espírito Santo na sua vida. E quando a gente excede, queridos, quando nós rompemos a barragem do domínio próprio, nós nos submetemos às nossas próprias vontades e não à obediência a Cristo. Quando você consegue dominar essa barragem, você obedece a Cristo. Você honra a Cristo. Eu quero concluir dizendo, queridos, que cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós vivermos na prática diária do fruto do Espírito. Cabe a mim e a você vivermos assim. Se a nossa carne foi crucificada com Cristo, se nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, a sua carne foi crucificada em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, nós vivemos agora uma nova vida. É a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é a fonte da sua vida, se Ele é quem te capacita a viver em retidão, então você deve entregar completamente os seus passos a Ele. Se você diz que você é dominado pelo Espírito, que o Espírito Santo pode todas as coisas na sua vida, então entregue completamente os seus passos a Ele. E não venha com aquela que a carne é fraca. Isso é conversa de quem quer pecar. Conversa de quem não quer se aproximar de Jesus.
Conversa de quem está distante de Deus. E é isso, queridos, que nós precisamos. E é por isso que o apóstolo escreve em Gálatas 5:25: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não adianta ter fisionomia de crente. Não adianta carregar a Bíblia. Não adianta falar que é cheio do Espírito, mas não ter o fruto do Espírito na sua vida. Não adianta, queridos. O que importa é que as pessoas olhem e vejam o fruto. Ah, esse é pitaia. Esse é limão. Esse é laranja. Esse aqui é jaca. Esse é melancia. Tá uma rama, né? Mas é melancia. As pessoas saibam qual é o fruto, qual é a árvore que produz esse fruto. As pessoas olhem para você e percebam, tem alguma coisa diferente nele. Mas não é o pecado, não é a rabugice, não é a purgantice. É o poder do Espírito Santo na sua vida. É isso. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo, nós devemos viver de forma compatível à nossa fé em Cristo Jesus. Nós devemos viver. Não se, a partir desse momento, queridos, não fique se culpando. Conserte-se, restaure, mude e permita que o Espírito Santo conduza a sua vida. É isso que deseja, é isso que nós precisamos, é isso que o Espírito Santo quer. Nós precisamos mortificar as paixões da nossa carne. Leia depois Gálatas capítulo 5, você vai ver as obras da carne. E as obras da carne são conhecidas. E não é só aquilo que está escrito ali, tem outras também, mas relacionou algumas. Mas o fruto do Espírito é esse que nós falamos hoje. E como servos queridos, a primeira coisa que deve ser notado em nós é o nosso modo de viver. Primeira coisa que, quando você chega numa árvore cheia de frutos, o que você olha? Você não olha a árvore, você olha os frutos. Você já chega procurando fruto, você nem olha, sabe, a árvore, você olha e procura. Você tem na época de manga, você já chega procurando manga. Na época de poncã, você já chega procurando, principalmente se for aquela poncã docinha, igual está agora, né? As poncã docinha, você já chega procurando, você não olha a árvore. Mas pelo fruto, você conhece a árvore. Pelos teus frutos, as pessoas conhecem que árvore você é. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura. Cura da tua alma. Cura da tua vida. Restauração. Hoje é noite. E para você refletir durante essa semana, busque o poder do Espírito Santo em sua vida. Busque. Antes de nós orarmos, busque o poder do Espírito Santo. E eu quero convidar você para essa semana, de terça a sexta-feira. Terça a sexta-feira. Um café com oração. Você vai trabalhar 7 horas. Venha um pouco antes. Ora aqui na igreja. Vai estar aberta. A partir das 6 horas. Vai estar aberta a igreja. Nós vamos estar aqui orando. Até umas 7:30. Vai ter um café simples. E quem puder nos ajudar a fazer café, nos ajudar nessas coisas, nos procura depois do culto. Nos ajude nisso. Vai ter um cafezinho, um pãozinho, uma manteiga. E aí você vem, ora um pouco, toma um café e vai trabalhar. Ah, mas eu não trabalho, eu estudo. Vem mais cedo. Antes de você ir para a escola, antes de você sair para a faculdade, se der tempo, né? Acho que o ônibus sai 6, 6:30, tem uns ônibus que saem mais tarde. Venha, ore um pouco. Depois você vai trabalhar, vai estudar. Vamos junto, queridos.
buscar o poder do Espírito Santo, para que a presença gloriosa dele mostre os frutos em nossas vidas.